Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta imagem aqui. Preste bastante atenção. Você conhece isso? Isso é um iceberg e há algumas características muito interessantes com um iceberg, que é, obviamente, a parte de cima, a parte visível acima do mar, que costuma ser muito menor do que a parte de baixo, que sustenta a parte superior. O que isso tem a ver com amor, com relacionamentos? Cristiane, nós temos visto que isso aqui descreve muito bem a situação de muitas pessoas que estão guardando dentro de si situações emocionais, problemas que não aparecem do lado de fora, no comportamento diário, mas estão ali dentro e estão afetando a vida da pessoa, especialmente os relacionamentos da pessoa ao longo da sua vida. E ela não consegue mudar essa história, porque ela não consegue se livrar do que está aqui por baixo da superfície. O que você vê aqui é o ciúme, é a possessividade, é a obsessão, é a carência. Você vê só aquilo que é fácil de identificar, né? Você tem um namorado, um cônjuge que não consegue te entender. Por mais que você tente falar com ele, você se explica, mas o seu cônjuge não consegue te entender. Você não se entende porque você não consegue mudar. Você vive tentando mudar. Você sempre está nos assistindo e tentando praticar o que você ouve aqui, o que é ensinado aqui, mas você não consegue. Por quê? Porque tem uma coisa aqui escondida e que você não sabe, a maioria das pessoas não sabe dessa realidade aqui. Muitas delas nem sabem, não conseguem nem olhar, elas sabem que há um peso ali, mas elas não conseguem identificar. E muitas pessoas dizem assim, Cristiane, elas falam assim, eu não consigo me perdoar. O passado delas é o peso ali embaixo, é toda a carga, toda a bagagem, tudo que elas já viveram, tudo que elas já passaram nos seus relacionamentos anteriores, na sua história de vida, tudo aquilo ali vem pesando no seu dia a dia, pesando. E você vê isso como? Através desses comportamentos. Olha só, você vê aqui, a ponta do iceberg é o que o Cristiano estava falando. O que está visível é uma dor emocional. Há pessoas que sentem dor, não física, chega a ser física, às vezes, como dor de cabeça, como a pessoa sentir um desânimo tão forte, um corpo tão pesado, chega a ser físico. Estresse, mas o problema não é físico. Ela vai no médico, o médico não descobre nada com ela, porque o problema está aqui dentro. É uma dor emocional tremenda por causa do passado. Uma raiva. Essas pessoas que não conseguem se perdoar, elas manifestam uma raiva da vida, uma raiva do mundo, uma raiva por existir, uma raiva por ter nascido, raiva do pai, raiva da mãe, raiva de Deus, raiva de tudo. Porque a vida delas é uma dor, a vida delas é um fardo constante que elas carregam, é um peso. Então muitas entram em depressão e acabam com o isolamento, quer dizer, não querem se relacionar com ninguém, às vezes estão dentro de uma casa, compartilhando uma casa com outras pessoas, mas não conseguem se abrir com essas pessoas. Elas se fecham, se isolam e as outras não conseguem chegar perto dela. E o problema, Renato, dessas pessoas que estão nesse isolamento é que elas não pedem ajuda. Esse é o maior problema delas. Porque você vê aqui, elas estão precisando de ajuda, urgente. Mas elas pensam que a forma delas sofrerem menos é não falar para ninguém, é não mexer naquilo, naquela ferida. Deixa a ferida ali. A ferida está cheirando mal, a ferida está se alastrando na vida dela, só que ela pensa assim, eu não posso tocar nessa ferida, eu não posso falar dessa ferida, eu não quero nem pensar no que aconteceu. Nós vamos conversar aqui com um casal hoje que experimentou isso aqui da pior forma possível, até há mais ou menos um ano atrás, a Beth e o Michele, que estão aqui, tiveram uma manhã fatídica na vida deles. Eles estão casados hoje há 4 anos, quer dizer, isso aconteceu no 3º ano de casamento deles, e eles vão descrever para você aqui uma manhã fatídica, uma tragédia que praticamente ficou por 1 milímetro de acontecer
e que todos foram parar na delegacia. Bem-vindos, Michele e Beth. Vocês eram dois icebergs, como nós descrevemos ali, né? E vocês dois se juntaram com tudo aquilo ali no passado de vocês, com muitas questões não resolvidas, até que se chocaram há mais ou menos um ano atrás. O que aconteceu neste episódio? Acordamos, um dia normal, e fomos para a cozinha. Nós trabalhamos com a questão de alimentação, a gente trabalha com marmita, né, entregando, e nós fomos fazer e aconteceu ali um desentendimento. Nós já tínhamos um histórico de desentendimento, de brigas, de nervosismo, mas naquela manhã aconteceu um desentendimento e eu não aceitei. Foi que eu fui conversar, fui falar algo para ela e ela falou, ela deu um toque na minha mão, mandou eu sair, e quando eu saí da cozinha, eu fui pro quarto, eu não aguentei. Me deu uma raiva, um nervoso, e tinha um galão de água que estava no quarto. Eu peguei aquele galão do quarto e joguei na cozinha. Ali começou aquela manhã, onde eu fui para cima, peguei a casa encheu daquela água, eu fui para a cozinha, eu comecei a quebrar tudo, porque eu não aceitava, falei, não, como que pode? Não aceitava, eu falava e a gente não se ouvia, não se entendia, eu comecei a quebrar tudo, quebrei toda a cozinha. O local de trabalho de vocês? Um local de trabalho que era ali que a gente tinha, que ficava junto. Quebrei tudo, quebrei prato, quebrei talha, quebrei a cozinha inteira, virou, até eu peguei o fogão, joguei o fogão, que tudo que estava em cima, virei o fogão, aí eu já queria partir para matar ela. Sim. Tudo começou na cozinha, foi um dia assim que eu acordei toda feliz e fui para a cozinha começar a fazer meu trabalho. Aí ele chegou na porta da cozinha e falou para mim assim, eu quero falar com você, eu já não te aguento mais. Aí eu falei, você espera um pouco, que eu estou um pouco ocupada, você espera um pouco, eu já vou lá falar contigo. E ele saiu e foi lá para o quarto. Ele já veio, quando eu vi, ele veio com um galão de água, ele jogou o galão de água para bater em mim. E aí eu falei, o que é isso? Ele começou a quebrar tudo da cozinha, panela quente, estava lá com as panelas todas no fogo, fervendo, ele jogou em cima de mim. Eu corri para uma área de serviço, eu fiquei um cantinho porque eu vi, ele vai me matar. Aí ele pegou a faca e foi cortar o fogo ligado, cortar a mangueira do botijão. Eu vou explodir em cima de você, eu vou te matar. Você queria se matar também? Seria assim, explodir a casa toda. Perdi a cabeça, né? Um aí minuto assim, se perguntar para mim o que aconteceu, foi um minuto não, a manhã toda, né, que a gente passou naquela briga, mas assim, a minha ideia era acabar, destruir aquilo ali, aquele momento que eu não aguento mais, então é melhor a gente explodir tudo, terminar tudo, né, e... Pôr um ponto final em tudo. Pôr um ponto final. E você então ameaçou de cortar, você não cortou? Eu ameacei de cortar, eu joguei o fogão pro lado, tinha panela de pressão, a panela de pressão caiu no chão, estourou, foi um inferno, virou a cozinha, virou um campo de guerra. E aí eu fui com uma faca arrancar, estourar a mangueira do botijão para pegar fogo, estourar, explodir a casa. E a Isso Beth? Gritando com ela, indo para cima dela. Ele vinha, ele me pegava, ele me jogava as coisas em cima de mim, eu me encolhia num canto, ia para o outro. Aí eu consegui, quando ele pegou a faca, que eu vi ele com a faca em cima de mim, eu falei, agora ele vai me matar. Aí eu corri, eu escondendo o celular, porque eu falei, eu tenho que chamar a polícia, tudo fechado, a gente mora em um apartamento, tudo fechado, ele com a chave. Aí eu corri, fiquei num cantinho, eu falei assim, agora, quando ele saiu, aí eu fui e liguei para a polícia. E assim, a polícia, não, eu não posso chegar até aí, você vai ter que ficar aí, você tem que gritar, fazer alguma coisa. Eu falei, moço, eu não posso. Desliguei o telefone, ele veio de novo em cima de mim. Aí foi quando ele veio outra vez com a faca. Eu vou lhe matar, não adianta, eu vou te matar. Você vai morrer agora, acabou para você. Aí eu fiquei parada novamente olhando para ele saiu de perto de mim. Eu liguei novamente para a polícia, aí foi uma fuga que ele me deu, que ele saiu, ele foi para o quarto. Foi na hora que o policial falou, estou lá, ele estava embaixo, né? Eu falei, não, e agora eu quero que ele desapareça daqui, eu não vou arriscar minha vida, ele está querendo me matar.
Foi quando eu consegui pegar a chave, abrir, deixei ele trancado e ele não percebeu e eu desci e fui conversar com o policial. Foi quando o policial entrou, ele começou a falar que ele não fez, não fiz nada disso com ela, ela que não presta, começou a falar um monte de besteira e fomos para a delegacia. Aquilo ali para mim foi o fim. Falei, eu vou viver com um homem que quer me matar. Fomos para a delegacia, e aí queriam fazer corpo de delito porque, assim, na verdade, me machucou, assim, meu braço ficou roxo, eu fiquei marcada, fiquei com hematomas, fiquei marcada, assim. E eu não quis ir fazer porque eu fiquei com vergonha das pessoas, de saber que ele estava fazendo aquilo comigo, porque, assim... Você voltou para casa naquele dia, não? Eu voltei para casa. E ele ainda estava em casa? Não, a polícia levou ele. Eu fui... Tinha saído. Você ficou preso na delegacia. E na delegacia foi feito um inquérito, foi feita uma ocorrência, né? Uhum. O caminho era me prender, era eu levar para era ser detido, né? Uhum. Porque foi dado flagrante, né? Que fala, flagrante. Porque eles pegaram ele me agredindo. Pegaram eu agredindo. Só que para fazer a prisão, ela tinha que fazer o corpo de delito e ela tinha que realmente falar, não, leva porque não quero mais. E aí ela pensou, né, ali eu também fiquei, né, pedi a Deus, né, para resolver aquela situação, e ela pensou, ela foi se acalmando e ela falou, não vou, e aí a situação foi resolvendo. Aquele momento que você estava preso, detido na polícia, que você disse que enquanto você estava fazendo aquilo tudo em casa, tal, você estava fora de si. Fora de si. Quando caiu a ficha e você estava na delegacia, o que você pensou? Na delegacia foi quando eu pensei, não, eu preciso de ajuda. Eu não tenho condições sozinho de resolver esse problema. Eu preciso de ajuda, eu preciso realmente mudar essa situação. Preciso de ter uma ajuda. Agora, Michele, você falou aí em Deus, isso quer dizer que você já tinha uma fé em Deus? Já tinha. E é interessante isso, né, Renato? Porque as pessoas às vezes pensam que a religião, né, por serem religiosas, por crerem em Deus, elas já têm tudo o que elas precisam para resolver os problemas no casamento. Uhum. Mas você ia ser um assassino evangélico. Um assassino evangélico. É? E você é uma vítima evangélica. Quer dizer, não resolveu, a religião não estava resolvendo nada para vocês, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a gente falou dos icebergs, né? A ponta do iceberg foi esse evento que aconteceu. Sim. Mas por trás de vocês, por baixo, lá no fundo, vocês traziam bagagens de muitas coisas ruins. Começando com você, Beth, você, bem rapidamente, assim, você, antes de se casar com o Michele, qual era o seu histórico de família, de vida amorosa? Muita mágoa, raiva. Eu não aceitava que existisse o casamento, né? Falar, não vou casar com ninguém, porque casamento que eu vejo, embora o casamento da minha mãe era o casamento, né? Eles eram bem casados, meus pais eram bem casados, mas mesmo assim eu guardava isso dentro de mim. Por que essa mágoa? O que devido à decepção amorosa que eu tive, né? Que eu fui obrigada a conviver com uma pessoa que eu não gostava e que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E por muito tempo eu sofri na mão dessa pessoa, mesmo sem querer a pessoa, fugi da pessoa para não continuar com aquela pessoa, porque eu já estava a ponto de sumir, desaparecer, porque eu não queria aquela pessoa. E assim, o histórico, assim, os meus pais, eles teriam que ser assim, tem uma pessoa, tem que ficar eternamente, não interessava se a filha estivesse sofrendo, se os problemas estivessem ali. E eu não podia contar com ninguém. Eu tinha vergonha de falar, não queria comentar com ninguém, procurar ajuda. Então, com isso criou uma raiva dentro de mim, de que relacionamento para mim não ia existir nunca. Então, você ficou neste relacionamento por quanto tempo? Que foi uma opressão na sua vida? Ficou mais ou menos 8 anos. 8 anos. Aí depois você ficou quanto tempo sozinha? Eu fiquei dos 19 anos até os 33. Sozinha, e eu não queria saber de ninguém. Não adiantava falar para mim que eu tinha que arrumar um namorado, que eu tinha que casar, porque era tudo que eu não queria. Comecei a
cuidar de mim assim, prosperando, trabalhando. Aquela mulher que eu achava que eu era a mulher. Eu tinha tudo aos meus pés, porque eu trabalhava, ganhava um bom salário e não precisava de homem. Eu não precisava de homem, porque para mim, eu era autossuficiente. Eu era a mulher. Não precisava de homem. E com isso, eu tinha essa raiva, essa mágoa de homem. Não queria, eu não queria. Mesmo assim, você voltou novamente em um relacionamento? Mesmo assim, eu voltei a um relacionamento. Antes do Michele? Ou... Não. O Michele foi... Foi o próximo? Foi o próximo. Então você se casou foi o com cobaia, logo depois uma mulher que não estava bem, não estava curada do seu passado, das suas feridas, mas quis um companheiro eventualmente, e aí aconteceu o que aconteceu. No seu caso, Michele, qual era o seu passado? Meu caso, muito parecido com o dela. Também tive muito problema, tive um relacionamento onde eu tive muita rejeição. Também eu era muito agressivo, né? Mas houve uma rejeição, houve traição, né? Um relacionamento que frustrou muito. E daquele relacionamento que eu tive de 8 anos, aonde busquei, né, resolver, mas não teve saída, houve o fim, né, do relacionamento, eu criei uma mágoa muito grande. Então essa mágoa, ela me acompanhou, e a bagagem que eu trouxe para esse casamento. Eu não me perdoava daquele passado, eu não vivia frustrado porque houve muitas perdas, houve muito desgaste. Então quando eu cheguei no relacionamento, eu não fiz uma cura. Eu já entrei no casamento, no relacionamento com ela, sem curar aquele passado, sem me perdoar, sem analisar o que eu tinha passado, sem olhar para frente. Então, quando eu estava com a minha esposa, quando estava com a Beth, eu estava com ela, mas aquela frustração, aquela raiva, aquele nervosismo, aquela mágoa, aquele ressentimento, ele estava na minha cabeça praticamente 24 horas. Você provavelmente pensava que agora você não ia mais passar pelo que você passou antes, né? Realmente. Como as pessoas normalmente fazem, né? Não. Realmente. Eu estou entrando em um novo relacionamento, essa pessoa aqui é completamente diferente da outra, vai dar tudo certo. Só que não, né? Não. Como a gente acabou de descobrir. Como foi que tudo mudou para você? Esse episódio lá, você reconheceu que precisava de ajuda. Como é que você buscou essa ajuda? Eu busquei a ajuda vindo nas palestras e colocando toda a força no que era passado na palestra. Eu passei a ler o livro do Casamento Blindado. No livro eu aprendi muita coisa, aprendi sobre as maldições, aprendi sobre o diálogo, né, como ter um diálogo. Eu mesmo formado, mesmo tendo uma formação, no diálogo eu não conseguia ter um diálogo com a minha esposa. Por quê? Porque eu não ouvia o que ela falava. Eu simplesmente entrava no diálogo, era um monólogo, era assim. Ela falava, eu não ouvia. Ela pedia, eu não atendia. Né? Ela tinha necessidade, mas eu fazia pouco caso. Então não era um diálogo, eu ficava no meu monólogo, tinha que ser do meu jeito. Então com o livro eu fui aprendendo a como conversar, como ouvir as necessidades que a minha esposa precisava, eu atender, né? Colocar em prática. Não ser um ouvinte e não ser uma pessoa só participante, mas colocar em prática, ter ações, entendeu? Fazer, ouvir, mas praticar o que ela precisava, dar atenção, entendeu? Mas essas informações do livro, elas não te ajudaram no interior, né? Porque você sabia o que fazer. Imagino que antes você, como uma pessoa evangélica, você deveria saber também o que fazer, mas você tinha aí bagagens interiores que não te deixavam praticar o que você sabia, né? Como é que você resolveu esse problema, esse iceberg que você tinha aí dentro de si? Então, esse iceberg ele resolveu através da terapia, vindo na terapia, onde a gente recebia as orações, onde a gente recebia as direções, e a partir daquilo foi quebrando toda essa mágoa, até eu fui me perdoando, fui perdoando as pessoas. Então esse perdão
que eu liberei essa quebra, né, dizer assim, uma maldição, ela trouxe um resultado onde eu consegui colocar em prática aquilo que eu estava lendo e aquilo que eu estava aprendendo nas palestras. Eu comecei a colocar em prática. Quer dizer, você teve de vir com a determinação de que você precisava de ajuda e que tinha que ser do jeito que você estava sendo orientado, não do seu jeito. Né? Você tinha que praticar o que você estava aprendendo ali, senão não tem resultado. Mesma coisa você ir no médico, o médico dá o remédio, você joga a receita fora e não faz nada. Então não adianta. Você começou a praticar isso. E você, Beth, ao mesmo tempo, paralelamente, estava também buscando ajuda ou foi ele que buscou primeiro? Não, fui eu que busquei primeiro. Ah, você buscou primeiro? Várias vezes eu busquei ajuda e dessa vez, que foi, né, o fim mesmo, eu busquei ajuda, pedi orientação, falei, eu preciso mudar essa situação, porque eu casei, né, e casamento existe sim, não é do meu jeito, eu tenho que mudar. E passei a vir nas palestras, passei a eliminar tudo aquilo que estava dentro de mim, aquelas mágoas, aquela coisa que me impedia aí eu ter um novo relacionamento, aí eu viver como uma mulher casada, né? Independente de religião, nada disso, porque eu sempre entendi que a vida que eu tenho com Deus é uma coisa, tá? E a minha vida no meu casamento, eu tenho que lutar e eu tenho que perseverar por isso. Então, passei a praticar, né? Quando chamava lá na frente, quando tinha as palestras, uma certa vez, você que tem mágoa, isso me ajudou muito. Vem aqui na frente, eu falei, ó Deus, eu não quero ser mais igual àquela pessoa que eu era, eu quero arrancar tudo isso de dentro de mim e eu quero ter um novo casamento, eu quero ter um casamento, eu preciso da tua ajuda, eu preciso. Então, quando você estava com os problemas, antes de vocês resolverem, você identificou que mesmo casada, você ainda tinha mágoa do casamento, dos homens, enfim? Sim. Você ainda achava que você não precisava? Não, eu casada, quando os problemas começaram, eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda e que o problema estava dentro de mim. O problema estava dentro de mim. Então, passei a buscar, primeiro a limpar o meu interior, buscar o espírito do amor. E com isso eu fui mudando. Assim, fui mudando. Não vou falar assim, ai, você mudou, Beth, no outro dia, não. Foi paulatinamente, foi mudando. O que você, Beth, fazia de errado no casamento? A gente ouviu ali aquele dia, aquele episódio, foi praticamente 100% o erro do Michele. Mas antes disso, que culminou nesse dia, quais os erros que você praticava dentro do casamento? Eu esperava, assim, eu casei, então ele tem que cuidar de mim, ele tem que fazer tudo, e eu nada. Então, esse era um dos erros que eu tinha. Ele que tinha que seguir o casamento, eu não tinha que fazer nada. Ah, o Michele precisa disso, não vou fazer. Ele que tem que fazer por mim. Cheia de si, né? Eu quero que ele faça por mim. Ele que casou. Eu não queria casamento, por que ele casou comigo? Então você não fazia nada pelo casamento? Nada. E continuava assistindo as palestras, mas eu não fazia nada. Você assistia as palestras e você nunca ouviu na palestra falando sobre isso? Ouvi. Mas cheia de si. Então, não, eu chegava em casa e falei, deixa ele fazer. Muitas vezes, a Cristiane falou, que ela falou que a mulher tem que ser isso. Não tem que fazer nada disso. Ele que tem que fazer por mim. Quando tinha palestra assim, falando da mulher, não quero ouvir essa mulher falar, né? Porque ela só... mulher vai escrava. falar tudo que eu não faço. Tudo que eu não faço e nem quero fazer. E normalmente essas pessoas que não gostam, né? Ou que têm essa aversão, quando você olha para a vida delas, você vê por que elas têm essa aversão, né? Porque essa aversão é aquilo que você falava no início, né? É a raiva, é a frustração, ali é o que você vê da pessoa, aquele pontinho do iceberg. Você vê a pessoa criticando, não acredita, esse casalzinho aí, não acredito nesse casalzinho, a gente só vê isso, mas o que está por trás disso é que realmente é o problema. Exato. Né? Então foi quando isso foi resolvido dentro da Beth e do Michele que finalmente o casamento pôde funcionar. Como vocês estão neste último, não sei, um ano, ou vocês ficaram um tempo separados ou logo reataram e começaram a trabalhar? A gente ficou separado 2 meses. 2 meses separados. Isso.
E aí já estavam trabalhando em si mesmos através da palestra, esses 2 meses. E então, como tem sido aí esses 10 meses para cá? Uma maravilha. Hoje eu posso falar que eu estou em lua de mel. Hoje eu tenho um marido, hoje eu sou uma esposa, né? Eu entendo meu esposo, a gente senta, a gente conversa, a gente, assim, hoje somos amigos que deveríamos ter sido antes de casar, né? Somos amigos, somos muito companheiro um do outro. Então, o nosso casamento realmente mudou. E tem mudado a cada dia, temos lutado mais ainda, né? Todos os dias, né? Assim, mudou e agora mudou e acabou. Não, a gente tem lutado, tem vindo nas palestras, tem colocado em prática. Cada semana para a gente é um aprendizado, a gente põe em prática. E Beth, essas coisas que você ouve das mulheres hoje, como é que você lida com isso? Quando eu falo das mulheres na palestra. Eu dou muita risada porque eu lembro de mim, né? E assim, hoje eu passei assim a orientar as mulheres. Quando eu vou orientar, eu me deparo muito com a questão da mesma pessoa que eu era, né? Que quando a Cris falava, a Beth ficava com raiva. Ficava com raiva da Cris. Então, hoje, quando a Beth fala o que a Cris falava, eu vejo nas mulheres a mesma coisa que eu. As mulheres ficam com raiva da Beth. Com raiva da Beth. Então, assim, hoje, assim, quando, assim, Cris, você fala, eu falo que legal, né? Olha como é que eu era. Mas você vive isso hoje. Hoje eu né? vivo. E aí, é ruim Não, ser essa excelente. mulher? Não, excelente. Hoje eu tenho o prazer de ser essa mulher. E eu imagino que você também deve certeza. dar graças a Deus por ter essa mulher do seu lado. Porque você casou e não tinha esposa, né? É verdade. É verdade. É um tempo que a gente perde, que eu penso assim, né? Ontem mesmo eu falei uma coisa e ela me falou, eu falei assim, não, ó, Michele, é assim. Eu parei assim, falei, nossa, que tempo que eu perdi, né? Ela me deu uma direção tão forte ontem, ela me deu uma palavra que me ajudou tanto. Eu falei, a gente podia ter tanto isso lá atrás, né? Perdemos tanto tempo perdido, o tempo vai passando, mas hoje, graças a Deus, a gente Valeu a pena. aprendeu. Quer dizer, veja que há solução, né? As pessoas mudam sim, quando elas querem mudar, em primeiro lugar, e quando elas recebem as direções corretas para aplicar essa mudança. E é isso que eu quero falar agora com você a respeito do que vai acontecer nesta quinta-feira. Coloque aqui a imagem do auto-perdão, por favor. Aqui nós temos os sintomas da pessoa que não se perdoa: dor, raiva, depressão, isolamento. E a cura para isso é exatamente o auto-perdão. Quer dizer, você que não se perdoa ou que tem um passado aí, você tem aí todo esse fundo do seu histórico que pesa, que puxa você para baixo, né? Que te puxa para você não crescer, não deslanchar. Você não consegue deslanchar em um relacionamento, deslanchar em um casamento, você não consegue formar relacionamento com ninguém, porque você tem algo que te puxa para baixo, te puxa e te prende ao seu passado. E você não quer mais viver assim. Você quer se reinventar, quer se tornar uma nova pessoa? Então anote aí, nesta quinta-feira, 27 de abril, será o dia do auto-perdão. Para aquelas pessoas que dizem, eu não me perdoo, não consigo me perdoar, não consigo me livrar do meu passado, mas eu quero começar uma nova vida, uma nova história. Aí como a Beth, como o Michele, que acabaram de contar como eles viveram um inferno de vida e há 10 meses estão vivendo uma lua de mel. Eu quero isso, Renato e Cris. O que eu faço? Então, nesta quinta-feira, 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão fazendo a palestra da Terapia do Amor para casais e solteiros. Não importa a sua situação. Venha participar, a palestra é gratuita, aberta ao público e você é bem-vindo, é nosso convidado. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Eu quero agradecer, Michele e Beth, pela participação de vocês, continuem sempre assim. E você vai acompanhar agora o que aconteceu na Terapia do Amor, que tem acontecido todas as quintas-feiras, e o que vai vir nesta quinta-feira aí, o evento do auto-perdão, para as pessoas que não conseguem se perdoar. Preste atenção. Conviver com a dor do erro pode gerar muitas consequências. Você está presa no passado, você não vai, obviamente, olhar para frente, porque você está presa no passado. Você nunca vai sair desse estado que você está.
Mas se perdoar significa a chance de fazer tudo diferente. Segundo estudos americanos, o perdão tem vários benefícios. Quem perdoa, dorme melhor, tem a pressão arterial reduzida, o sistema imunológico fortalecido. Perdão é uma decisão, ele não é um sentimento. É inteligente você conceder esse perdão para você ficar livre. Então, aprenda a se perdoar, deixe o passado para trás e construa um novo futuro. Dia 27 de abril, o dia do auto-perdão. Na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Há quanto tempo você tem se sujeitado a uma vida amorosa infeliz? Saiba que existe um lugar onde o aprendizado sobre um amor inteligente pode trazer mais felicidade aos seus dias. Antes de eu conhecer a terapia do amor, minha vida amorosa era um fracasso. Não dava certo, relacionamento algum, tentei várias vezes, a ponto de uma das minhas ex querer me matar por causa de ciúmes. E eu tentava preencher essa área e não conseguia. Passei a praticar o que a Cris e o Renato passava, né? E fui tendo as melhoras. Aí eu conheci ela, né? Eu cheguei a ter um relacionamento lá fora antes de conhecer os ensinamentos que a Cris e o Renato eles aplicam aqui na palestra. Eu cheguei a ter um relacionamento com uma pessoa que tinha depressão. Eu também tinha depressão na época. Então é algo que me cegava. Eu não conseguia enxergar os defeitos dele, não conseguia ver nada que estava ali me deixando infeliz. Comecei a frequentar nas palestras justamente para fazer tudo certinho, né? Para a gente ter um relacionamento realmente feliz. Lições que transformam a vida de casais, unem pessoas com o mesmo sonho e renovam a autoestima de milhares de pessoas. Então, quando você trata de si mesmo com o valor que você tem, independente de quem você é ou do que você faz, você cria uma estrutura pessoal que nada te abala. Não importa o que eu tenho materialmente, não importa a minha vida amorosa, se eu estou casado, se eu estou sozinho, não importa o que os outros pensam ou falam de mim, nada disso muda o meu valor. O meu valor é real e imutável, independente das circunstâncias. Eu comecei a conversar com ele na internet e me iludi com ele na internet. Ele acabou mentindo para mim. Ele acabou dizendo que não tinha namorada, mas ao mesmo tempo ele tinha e estava ficando ao mesmo tempo com duas. Nisso eu não acreditava mais nos homens. Todo homem que vinha falar comigo eu ficava complexada por conta disso. Eu não era feliz e achava que ninguém tinha o direito de ser feliz. Então, quando eu via a felicidade de alguém, eu falei assim, não, vou me envolver nesse relacionamento para destruir aquela felicidade. Então, meu prazer era estar destruindo a felicidade das pessoas, porque eu não era feliz. Era de muitas brigas em casa, né? A gente não se entendia muito bem. A gente falava outra língua. Eu falava aqui uma coisa, ele falava outra. A gente brigava com tudo. Para mim, descontar tudo aquilo que eu sentia, o que eu fazia? E eu bebia. Passava noites e noites acordada, bebendo. Foi aí que eu liguei aqui a TV e eu vi que o programa, que é do Renato e aí da Cris, falando, se você tem um casamento que está passando, que é por dificuldades, vem aqui nas quinta-feiras, aqui na Terapia do Amor, que a gente vai te ajudar. A mulher hoje é agressiva, ela é reclamona, rixosa, mandona, autoritária, mal-humorada, estressada, desrespeitosa, mas ela quer que ele respeite. Ela hoje chega ao cúmulo de ser vulgar.
E ela fala assim, não, mas o homem faz isso. Por que eu não vou fazer? Então ela vai e faz coisas que não são da natureza dela. Não é da natureza dela. Mas ela vai lá e faz, ela se desrespeita. Cada quinta-feira que eu vinha, era uma palavra que me renovava mais. Não tenho mais ciúmes, não tenho mais briga lá na minha casa. Sou que uma mulher feliz, faço o meu marido feliz. Hoje a minha casa é um lar de felicidade. A terapia do amor mudou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa segura, feliz, de bem comigo. Sou que uma mulher transformada. Tudo que a gente aprende é sempre uma melhora, né? A gente quer fazer tudo certo no namoro, a gente tem a intenção de casar já desde o princípio, né? A gente quer sempre fazer o certo. Inclusive, a gente está lendo também o livro Namoro Blindado, porque no livro tem todos os ensinamentos, né, que a gente precisa para o namoro, tudo certinho já para a gente aprender a melhorar cada dia mais. No livro, né, tem alguns pontos que até marquei a respeito de como você fazer agradar a mulher. De como você começar no namoro a agradar a mulher que você quer ter pela vida toda. Quando eles estavam falando da reconstrução do eu, comecei a ver de outra maneira. Hoje eu tô outra pessoa. Nossa, com a terapia do amor, nossa, eu tirei tudo de ruim que eu pensava dos homens. Eu tirei também a mágoa que sentia que eu tinha dentro do meu coração, que eu não perdoava e julgava todos que eu via. Eu tirei tudo isso, tirei também o peso, que era um peso que eu sentia, que também minha autoestima era muito baixa. Mudou tudo. Eu descobri que eu não precisava de ninguém ao meu lado para ser feliz. Que a felicidade dependia de mim, que eu tinha que primeiro me valorizar, cuidar de mim. E foi isso que eu aprendi na terapia. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações: acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E nesta quinta-feira, você vai começar uma nova história da sua vida. Uma nova história. Preste atenção. Você vai se livrar daquele peso, daquela carga do seu passado que você vem tentando esquecer, fingir que não existe e, na verdade, ele continua pesando, te puxando para baixo, impedindo você de ser feliz. Você vai aprender o poder do auto-perdão. Como você pode se livrar daqueles sentimentos de culpa, daquela raiva, dessa depressão, daqueles pensamentos que dói somente de você pensar, de lembrar. Quando você lembra de certas coisas que aconteceram com você lá atrás, que fizeram com você ou que você permitiu, que aconteceram e você não pode mais apagar, só de lembrar isso, você fica com raiva, você fica com dor, você tem raiva dos homens, você tem raiva das mulheres, você tem raiva do mundo, da vida. Você vai se livrar deste peso, desse fardo que você carrega aí dentro de você. Venha descobrir o poder do auto-perdão nesta quinta-feira na palestra da Terapia do Amor. Às 10 da manhã e às 8 horas da noite, Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão. Mas não é só aqui, não. Em todo o Brasil. Você quer saber onde pode assistir a palestra mais próximo a você, na sua cidade? Acesse agora terapiadoamor.tv ou ligue para o número que você vê agora no seu vídeo, tá bom? Vamos responder perguntas dos nossos alunos agora. Eu tenho um relacionamento há 11 anos. 9 desses 11 anos são de casada. Desde o início, eu luto muito pelo meu casamento. E até então não considerava a possibilidade da separação. Porém, ultimamente, tenho pensado muito nisso. Ando cansada do vício do álcool do meu esposo. Quando ele bebe, ele se transforma. Fica oposto do que quando ele está sem bebida. Fica agressivo, até violento. E ultimamente eu tenho pensado muito em me separar. Nós já nos separamos algumas vezes, mas dentro de casa. Nunca para valer. Estou pensando em pedir o divórcio. Estou muito cansada. Eu sinto que cada dia que passa, a bebida tem mais peso na vida dele do que o nosso casamento, do que o nosso amor, do que eu. Sempre que ele está sem bebida, ele se arrepende, pede perdão, diz que não vai fazer. Ele ora por um tempo e depois volta tudo de novo. Me ajudem, por favor. Devo me separar? Não, você não deve se separar imediatamente. Há alguns recursos que você pode usar, que ainda não usou, para
lidar com a situação? Primeira coisa você tem que entender, né, Cristiane, que o vício, ele é um problema espiritual. O vício é um problema espiritual. Você vê que quando ele está sóbrio, ele chora, ele pede perdão e diz que vai mudar. Depois não consegue. Quer dizer, é um problema que está acima das forças dele. Ele precisa de ajuda espiritual para lidar com esse vício. Isso é a primeira coisa que ela tem que entender. Ela está lidando com um problema que tem cura, mas tem cura espiritual. O erro que muitas pessoas cometem quando conhecem alguém assim, viciada, é que elas pensam que essa pessoa pode parar a hora que ela quiser. Não, se você me ama, você vai parar de fazer isso. Se você ama a sua família, você vai parar com isso. Olha o que você fez ontem, olha o cúmulo do que você falou para mim ontem. Então você pensa que a pessoa que está sob a influência de um vício, ela pode simplesmente, do nada, falar, tá bom, então não vou fazer mais isso, eu não quero perder minha família e meu casamento. Só que não, né? Esse seria o ideal, mas muitas dessas pessoas, infelizmente, estão sob uma influência espiritual. Elas não estão operando na mesma frequência mental que as outras pessoas normais. Nós conhecemos, nós recomendamos o trabalho da cura dos vícios para as pessoas que estão vivendo esse tipo de problema. O trabalho da cura dos vícios acontece todos os domingos às 15 horas em todas as capitais brasileiras, e aqui em São Paulo, amiga, onde você está, tem esse trabalho da cura dos vícios também. Você pode acessar o site viciotemcura.com e você pode se informar mais a respeito. Como você pode participar? Talvez você diga assim, mas o meu marido, é ele que precisa ir, não sou eu. A maioria das pessoas que busca ajuda e recebe ajuda desse trabalho são os familiares. Inicialmente os familiares, porque o familiar ele tem grande participação no vício da pessoa, pela maneira que trata o viciado. Então você, como a esposa, é a melhor pessoa para buscar ajuda para ele. Então mesmo que ele não vá, então você vá por ele, ok? Agora, você fala em divórcio. O divórcio é uma coisa final. Você diz que já se separou dele, mas dentro de casa. Quer dizer, você nunca teve uma separação em que você colocou para ele a condição para continuar que ele busque ajuda. Então, se você convidá-lo para a cura dos vícios e ele não quiser ir, então você tem esse recurso. Olha, então se você não vai buscar ajuda, você diz para mim que quer mudar, você diz para mim que quer ser outra pessoa, então, mas você não tem conseguido fazer isso sozinho. Então nós vamos buscar ajuda. Eu descobri um lugar onde você pode ser ajudado. Então você vai comigo. Se ele recusar ou então falar que vai e acaba não indo, então você tem o recurso da separação temporária. O que é a separação temporária? É você se afastar, sair da casa, ele não vai te encontrar em casa quando chegar, ele vai ficar preocupado, desesperado, cadê você, o que aconteceu? E você vai falar para ele, eu te avisei, se você não buscar ajuda, não dá para continuar com você dentro de casa nos machucando. Então ali você força ele a buscar ajuda, ok? Então não é divórcio, é uma separação para forçá-lo a buscar ajuda, para ele entender, eu tenho que buscar ajuda para ter a minha esposa de volta. Eu não quero me separar de você, eu não quero perder esse casamento. Eu quero te ajudar, por isso que eu estou oferecendo, vamos comigo nesse lugar, vamos lá buscar ajuda, eu estarei com você ao seu lado. Mas se você não quer se ajudar, então eu vejo que eu não tenho mais como te ajudar ficando nesse relacionamento. Você está me machucando. Né? Então, a forma que você apresenta essa oportunidade até para ele se libertar desse mal é muito importante. Você não pode chegar para a pessoa e falar, você tem que ir, porque se você não for, já era o nosso casamento. Não, essa pessoa, lembre-se que nós falamos anteriormente, essa pessoa não está, ela está sobre uma influência espiritual. Então, você não deve dar razões a essa pessoa para querer ainda beber mais, querer fazer mais mal a ela mesma, porque ela se sente mal pelo que ela faz. Ofereça ajuda. Eu vou te ajudar, não condenação, tá bom? Nós já voltamos para responder mais perguntas. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual,
Ama, mas não é correspondido. Gênios diferentes. Não conseguem dialogar. Desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. A palestra é gratuita, como sempre, você não paga nada para vir assistir, receber os conselhos que têm transformado as vidas das pessoas. Mas continuar do jeito que você está, sem buscar ajuda, isso sim vai custar muito caro para você, ok? Então, haja antes de você chegar ao ponto que não tem mais como reaver esse relacionamento e recuperar essa situação que você está vivendo. Vamos então agora à pergunta do amigo lá do Rio Grande do Norte. O problema que está acontecendo na minha relação com a minha esposa, que a gente está discutindo muito. Eu trato ela bem, ela me trata mal. Qual é a opinião para isso aí? A gente só está discutindo direta, muito ciúme. Tem alguma coisa para isso? Alguma solução? Bom, a primeira coisa que você tem que observar, você fala do ciúme. Não sei se é da sua parte ou dela. Provavelmente dela. Então, se ela reclama por razões de ciúme, você tem que ver se você não está dando razões para isso. Você está tendo contato indevido com mulheres, você guarda segredo no celular, frequenta certos lugares que ela já falou que não gosta, que tem amizades, pessoas que trazem para ela uma insegurança. Então você tem que cortar as razões que você possa estar dando para o ciúme dela. Se o ciúme é infundado, então é outra coisa, né? Se você não dá razão nenhuma e ela fica com ciúme, talvez é o passado que aconteceu, não está acontecendo mais, mas ela fica lembrando. Ou então tem outras razões que são as inseguranças que ela vive dentro de si. Então, você como marido, você tem que procurar entender de onde isso está vindo. A gente fala no livro Casamento Blindado das raízes dos problemas. O que ele está falando aí é típico, Cristiane, de casais que estão sempre brigando, discutindo, nunca tem um acordo sobre a vida 2, e não sabem chegar a um acordo comum. Por quê? Porque nem eles sabem porque eles brigam. Há situações ali, como a gente falou do iceberg, há situações ali por baixo da superfície que nem eles sabem que estão ali e eles não sabem lidar com elas. Você vê que muitas vezes quando eles reclamam que a outra pessoa é muito ciumenta e normalmente falam, mas eu não faço nada, eu não traio, eu não faço nada de errado. Você fica chateado com a sua esposa por ela ser ciumenta, mas você não procura entender por que ela é ciumenta. Que é isso que é importante, não adianta você ficar chateado porque ela é ciumenta. Você tem que se perguntar, por que a minha esposa é ciumenta? O que está por trás disso? Qual é a insegurança que ela tem sobre ela mesma, sobre mim? Será que eu dou a ela algum tipo de insegurança? Então, em vez de ficar chateado, ficar brigando, discutindo com a pessoa, procure entender de onde ela está vindo com essa reclamação. Por que vocês estão brigando sempre pelas mesmas razões? E às vezes razões ridículas, né? Mas por que não quer fazer esse trabalho de pensar, só quer fazer o trabalho de brigar, né? De deixar as emoções aflorarem, não, porque eu tô com raiva, eu vou falar mesmo, é isso que eu sinto, que eu penso. Quer dizer, você faz esse trabalho que não resolve nada, piora, mas você não faz o trabalho de pensar. Peraí, deixa eu pensar por quê. Achar a raiz do problema. Eu vou dar um exemplo aqui que a maioria dos homens, né, vai entender. Imagine, homem, que você tem uma goteira no seu telhado, né, um vazamento. Toda vez que chove, começa a vazar dentro de casa e traz a umidade, traz a água, estraga os móveis, etc. O que adianta você pegar um balde toda vez que chove
e colocá-la debaixo da goteira para a água cair dentro do balde. Só vai adiantar naquele momento. Você vai impedir de molhar a casa e os móveis. Mas a próxima chuva vai acontecer de novo. E não só isso, vai piorar, né? A umidade vai aumentar, todo o material ali, o cimento, o tijolo, tudo vai começar a deteriorar até que aquilo ali vai abrir um buraco. Ora, se você quer curar a goteira, o que você tem que fazer? Não é colocar o balde, não é pintar o telhado que ficou manchado, pintar o teto que ficou manchado. Você tem que ir lá em cima, no telhado da casa, e você tem que ver onde está o problema. Onde a água está penetrando? Onde está essa rachadura? Onde está essa telha quebrada? Você tem que resolver aquele problema ali, para que a água não entre mais. E somente depois você vai poder pintar o teto que ficou manchado, resolver os problemas que a goteira causaram. Então, primeiro resolve a raiz do problema. Aí você pergunta, mas no casamento, Renato e Cris, como é que eu acho a fonte dessa goteira? Como é que eu acho? Nós explicamos isso no livro Casamento Blindado. E eu queria que você investisse algum momento da sua vida, alguns momentos, se educando, se reeducando sobre isso. Vá até uma livraria, adquira o livro Casamento Blindado, você vai aprender a identificar a raiz do problema. Ou vá à palestra da Terapia do Amor. Veja só, por exemplo, o que o Rafael e a Bruna fizeram para resolver os problemas de raízes que estavam afetando o seu relacionamento. A Bruna não teve referência familiar do que é um relacionamento. Começou com os meus avós, que também não deram certo, depois os meus pais, e eu carregava esse trauma. Eu achava que eu também não ia conseguir ser feliz no amor. E todos os relacionamentos que eu tive foram destruídos. Bruna começou a se relacionar com o marido com apenas 14 anos. Sem bagagem, não sabia como lidar com os problemas. O meu primeiro relacionamento foi com o meu atual marido. Eu tinha, na época, 14 anos e não estava dando certo. Existia falta de respeito, porque eu me entreguei totalmente, 100% para ele. Fazia do Rafael o meu tudo, então tudo que eu ia fazer tinha que ser relacionado com ele, para ele, sempre. E eu trazia, ele se sentia muito seguro em relação ao nosso relacionamento. E eu, em contrapartida, me sentia insegura, porque ele não me correspondia dessa maneira. Em meio a tanta crise, após 2 anos de relacionamento, Bruna foi traída. Sem confiança, ela quis se separar. Depois que há traição, não tem mais confiança, aí a gente realmente se sente a pior pessoa do mundo, você não se sente suficiente para outra pessoa, a outra pessoa acaba sendo ainda mais agressiva com você, ainda mais te desrespeitando, então para mim foi o fim. Foi quando eu ouvi falar da terapia do amor e eu cheguei aqui para mudar, ou mudava a nossa situação, ou então o relacionamento ia chegar ao fim. O Rafael começou a namorar muito cedo e nunca respeitou nenhuma das pessoas com quem ele estava. Eu olhava a visão masculina, acreditando que o homem sempre tinha que ter mais mulheres, e com a Bruna não foi diferente. Nós começamos a namorar, ela tinha 14 anos, eu tinha 16. Nós ficamos um período de 1 ano namorando. Só que no final desse 1 ano, eu traí ela também, como eu vinha traindo as outras companheiras que eu tive. E muito jovem, o casal se separou. E Rafael seguiu outros caminhos. Depois da separação com a Bruna, eu achava que, por ter 16 anos, já estava no auge da minha vida, de começar a entrar a idade de adolescente, achando que eu podia ir para um monte de balada, me envolver com mais pessoas. Eu me envolvia com muita bebida, vários tipos de mulheres, drogas como cigarro, outro tipo de drogas também. Eu vivia assim durante essa separação, que durou cerca de 4, 5 anos. Após alguns anos, o casal se reencontrou e reataram novamente. Entramos num outro relacionamento, acreditando ser um relacionamento mais maduro, e não foi mais maduro. Continuou a mesma coisa. Eu não respeitava ela, eu não traía, mas eu não respeitava. Eu olhava para outras mulheres na rua e acreditava que só por eu estar com ela, só por eu levar ela para sair, esse já era meu papel de homem. Quando o Rafael recebeu o convite para vir às palestras, a briga com a Bruna foi ainda maior. Quando ela me chamou para a palestra, nós tivemos uma briga muito feia dentro do carro. Eu não cheguei a agredir ela
fisicamente, mas com palavras eu agredi. Essa briga se deu por conta que eu saí escondido na semana anterior. Falei para ela que ia para um lugar e fui para outro. Inclusive, eu até bati o meu carro nesse dia. Quando eu falei que ia dormir, dei boa noite, eu peguei o carro para sair, fui na casa de amigos para poder me drogar e deu esse problema. E quando ele descobriu que as palestras poderiam mudar o seu relacionamento, a vida do casal se transformou. E eu comecei a me avaliar e eu entendi que o problema não era ele, era eu, porque eu carregava uma insegurança dentro de mim. Porque meu pai e minha mãe se separaram, eu vi os meus avós se separarem, então no fundo eu não acreditava no relacionamento, no amor e nem em mim mesmo. Então eu comecei a me valorizar, a cuidar de mim, a entender o porquê que eu tinha certos comportamentos, o que eu deveria fazer para mudar, que independente do nosso relacionamento dar certo ou não aqui, que eu precisava me curar. E foi somente através das palestras que eles conseguiram aprender o que precisavam fazer para cuidar do casamento. Foi um processo. Não tem como você vir na terapia um mês, 2 meses e ter a sua vida transformada. É um processo. Você vai obedecendo, você vai se entregando, você vai mudando e vai acontecendo. E as coisas naturalmente vão acontecendo. Mudou que eu consegui me enxergar. Eu falei, se eu não estou me valorizando, se eu estou me envolvendo com todas essas coisas erradas, automaticamente eu não estou me valorizando. Eu vou ter que mudar isso daqui. E aí eu coloquei em prática. Comecei a obedecer o que foi dito aqui nas palestras e foi mudando paulatinamente. E os frutos de todas estas lições, o casal colhe diariamente dentro do casamento. Aquele Rafael não existe mais e nem aquela Bruna existe. E aqui, assim, se você não teve uma referência de um pai, de uma mãe, de uma família, não importa, aqui você vai aprender. Você vai ter uma referência, você vai ter um norte para tudo. Eu queria me casar, mas eu não sabia como que era a responsabilidade de um casamento. Eu achava que bastava você juntar as escovas de dente. Essa é a verdade. Mas hoje, aqui, eu aprendi realmente o que é um casamento. Nós chamamos isso de reeducação amorosa, né? Nós aprendemos tudo errado, infelizmente. A experiência de vida, muitas vezes familiar, nos ensina o que nós não devemos fazer. E aí a gente erra, porque a gente nunca vai fazer o que nunca aprendeu. Então, na terapia do amor, você aprende a ser marido, a ser esposa, você aprende a namorar, você aprende a escolher uma pessoa quando você ainda não está em um relacionamento, e aí as coisas começam a se lidar acertar. Com a solidão, a lidar com a solteirice, né? Você aprende tudo, porque o mundo, Renato, está realmente afetando os relacionamentos hoje. Não é só você não ter referência familiar, mas hoje tudo ao seu redor diz que relacionamento não funciona. Então as pessoas realmente precisam de ajuda, senão elas vão para esse caminho aí. E nesta quinta-feira você vai aprender o poder do auto-perdão na terapia do amor. Cristiane e eu estaremos às 10 da manhã e também às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil, tá bom? Obrigado, alunos. Voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.